Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 51 do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024. Hoje é segunda-feira, é dia 16 de outubro de 2023. Mais logo joga a Seleção Nacional, faz o 8º jogo da fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2024. Já estamos apurados com 7 vitórias em outras tantas partidas. Portanto, Portugal conseguiu a qualificação a 3 jogos do final da fase de qualificação, ou de apuramento. E, portanto, o jogo de hoje na Bósnia vai ser um jogo, sobretudo, importante para os bósnios, porque ainda estão ali a lutar com a Eslováquia e o Luxemburgo pela segunda posição deste grupo. Enfim, matematicamente, Portugal ainda pode ser segundo, mas é altamente improvável que tal venha a suceder, até porque depois Portugal terá um jogo fora com o Liechtenstein e um jogo em casa com a Islândia na última ronda dupla de qualificação e, portanto, o mais provável mesmo é voltar a somar aí 6 pontos. Agora, para Portugal resta essa curiosidade, essa situação interessante de terminar esta fase de qualificação com pleno de vitórias, com 10 vitórias em outros tantos jogos, algo que a seleção portuguesa nunca conseguiu até hoje e, portanto, será esse, com certeza, bem como a preparação da equipa para a fase final, o objetivo destes últimos 3 jogos da fase do apuramento do Europeu de 2024. Hoje, aqui no Futebol de Verdade, vamos ter, além do Q&A, que há todos os dias, vou responder aqui a 2 perguntas vossas. Uma que chegou da caixa de comentários da última edição, ou das edições deste fim de semana, no meu canal de YouTube, e outra da caixa da chatroom Perguntas do Discord, do meu servidor de Discord, ao qual acedem os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com. Além disso, no final, depois de responder às 2 perguntas que selecionei para a edição de hoje do Q&A, teremos ainda a reposição do Futebol de Verdade Flash, relativo ao Portugal 3, Eslováquia 2, que, lá está, os subscritores premium do meu Substack receberam logo na sexta-feira à noite, mas que quem não é subscritor premium só vai ver integrado na edição de hoje do Futebol de Verdade aqui. Aliás, mais logo, deixem-me dizer-vos, haverá Futebol de Verdade Flash relativo ao Bósnia-Portugal. Eu vou comentar o jogo em estúdio, na RTP, e depois, no final, farei mais uma edição do Futebol de Verdade Flash, que estará disponível hoje à noite para os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com, e apenas amanhã, aqui no Futebol de Verdade de amanhã, para quem não for subscritor premium, para quem não seguir este link que vos deixo aqui e que dá para fazer a subscrição premium do meu Substack, pagando 5€ por mês por todos os conteúdos que lá estão. E ainda neste fim de semana houve lá muita coisa interessante. Além do Futebol de Verdade Flash do Portugal-Eslováquia, que gravei ainda no Estádio do Dragão e que enviei para vós ainda no Estádio do Dragão, na sexta-feira à noite, tivemos, por exemplo, no sábado, mais uma edição do F80, e o F80 neste momento está a ser mais dedicado à história dos campeonatos. Achei que faria todo o sentido continuar aquela história, porque são histórias fantásticas, porque são histórias que nunca foram contadas. É um repositório da história do futebol português, da história dos 100 anos, do centenário de competições nacionais do futebol português, que nunca foi feito por ninguém, nem pela Federação, nem pela Liga, nem por rigorosamente ninguém. A coisa está aí ao desbarato e ao abandono, e eu então deitei-me ao trabalho de fazer e de contar, época por época, a história de cada uma das 100 temporadas de competição nacional do futebol em Portugal. Comecei em 1921-22, que foi o ano em que se jogou a primeira final do Campeonato de Portugal. Foi em junho de 1922, portanto fez 100 anos em junho de 2022, no ano passado, e vim por aí afora, já lá estão todas as épocas, algumas com histórias absolutamente deliciosas, até ter publicado no último sábado a história da temporada de 1936-1937. Portanto, já lá está muito que ler, todas as histórias, todos os números, todos os resultados, números de utilizações de jogadores, jogos e golos de cada um nas competições que verdadeiramente importavam, está lá tudo.
no sábado saiu então a história de 1936-37. Quem quiser ler, tem aqui também o link para dar lá um salto e para aceder a este conteúdo, que é um dos conteúdos premium do meu Substack, em tadeia.substack.com. E agora que já vos disse o que é que houve no fim de semana, vamos então passar ao Q&A. Vou responder às duas perguntas que ficaram das últimas edições do Futebol de Verdade, na edição de hoje do Q&A. Vamos a isso. Futebol de Verdade com António Tadeia. Ora, vamos lá então a responder às duas perguntas que selecionei para o Q&A de hoje. A primeira, que já está aí a aparecer nos vossos ecrãs, é a pergunta que chegou do meu canal de YouTube. Foi colocada pelo Paulo Neves. Olá, Paulo, muito bom dia. Muito obrigado pela sua pergunta. E pergunto ao Paulo o seguinte. António, pergunto, não seria melhor a UEFA começar a pensar em modificar a fase de qualificação, portanto, eu presumo que do Campeonato da Europa? Primeiro por eliminatórias, com as mais fracas, até chegar a 6 grupos de 4 equipas cada, 24 seleções. Seria mais interessante e disputado. Sim, não ter medo de deixar de lado os mais fracos, que só servem para goleadas. Muito obrigado, Paulo, pela pergunta. Este é um tema que, volta e meia, regressa aqui, ao Futebol de Verdade, e fica no... está aí a ser debatido pela generalidade dos adeptos. Aqui há uns anos, inclusive, houve eu creio que foi o Müller, da Alemanha, que chegou a dizer que epá, o calendário está demasiado sobrecarregado para a Alemanha ter que andar a fazer jogos contra equipas como o Liechtenstein. Porquê? Porque os jogadores são aqueles jogadores que depois jogam Liga dos Campeões, jogam fases finais, e então estão de tal maneira sobrelotados os seus calendários, que não lhes faz nenhum sentido terem que reservar datas para jogar contra equipas de amadores, porque grande parte delas são equipas de amadores. Eu, no entanto, vou dizer que sou contra esse tipo de solução. Para isso já existe a Liga das Nações. A Liga das Nações é uma competição que foi criada precisamente para potenciar a competitividade. Porquê? Porque há um esquema de promoção e despromoção que faz com que na Liga A estejam sempre as equipas mais fortes, na Liga B estejam as que vêm a seguir, e depois isto vai permitindo sempre jogos mais ou menos equilibrados. As qualificações para os campeonatos, eu acho que devem ser dadas as mesmas hipóteses a todas as equipas, por uma questão de justiça. Quem diria, aqui há uns anos, que o Luxemburgo estaria, como está hoje, a lutar pela qualificação para uma fase final de um campeonato da Europa? Se o Luxemburgo, que hoje joga em casa contra a Eslováquia, ao mesmo tempo que Portugal vai estar a jogar em Zenica contra a Bósnia-Herzegovina, se o Luxemburgo ganhar hoje à Eslováquia, e se Portugal fizer aquilo, enfim, que à partida lhe compete, que é vencer a Bósnia-Herzegovina em Zenica, e não vai ser fácil, atenção, porque os bósnios estão muito empenhados neste jogo, porque dele pode depender ainda a possibilidade de uma qualificação direta. O que vamos ter é o Luxemburgo seriamente colocado dentro da luta pela qualificação. E agora, o que é que eu vos digo sobre isto? É que não é possível... primeiro, não seria possível o Luxemburgo chegar aqui onde chegou sem estar a jogar constantemente e de forma regular contra oposição do mais alto nível. Isso não existe. A segunda questão é que não é possível, à partida, nós selecionarmos quais vão ser as equipas fortes que vão estar mais fracas neste ciclo de 2 anos, quais vão ser as equipas fracas que vão estar mais fortes, quais vão ser as equipas assim que se vão enfim, portar tão bem que surpreendem. É o caso da Escócia, por exemplo, que já está apurada para a fase final do campeonato também. E quais vão ser as equipas assim que vão dar-se mal também e, portanto, olha, a Suécia, por exemplo, está mal, a Noruega está fora, enfim, ainda pode ir a um play-off, mas à partida está fora. Portanto, a gente não pode saber nunca antes, ou seja, é impossível decretar antes o que é que vai acontecer. E responder-me aí o Paulo, então, mas é para isso precisamente que há eliminatórias. Juntavam-se as equipas mais fracas do ranking e, vamos imaginar, se eram 6 grupos de 4 equipas na solução, eu estou aqui a imaginar qual seria a solução pretendida pelo Paulo. 6 grupos de 4 equipas, portanto 24 equipas a discutir a qualificação para a fase final.
O que é que isto nos podia dizer? Imaginemos que as 18 melhores seleções do ranking entravam diretamente nesses 6 grupos de 4 equipas e as outras 30 e qualquer coisa jogavam por eliminatórias para apurar as 6 equipas que iam ter o direito a aparecer nesse grupo final. O que é que ia acontecer? É que dessas 30 e qualquer coisa, 20 e qualquer coisa, nunca iam estar a jogar contra os mais fortes. E, portanto, não iam progredir. Aqueles que me seguem sabem que eu sou adepto de rugby e que vejo muito rugby. E uma das coisas pelas quais eu me tenho batido, até às vezes com tweets e respostas a tweets de entidades oficiais do rugby, é que é pela necessidade de seleções como a seleção de Portugal virem a ter mais jogos contra equipas fortes. Porque Portugal fez o brilharete que fez no Campeonato do Mundo deste ano. E nós consideramos um brilharete ter ganho um jogo às Ilhas Fiji e ter empatado um jogo com a Geórgia, que é outra seleção de Tier 2, ou de nível 2, vamos chamar-lhe assim, no Mundial, ou no Rugby Mundial. Mas aquilo... E a verdade é que nós não podemos nunca saber em que patamar é que estamos, porque, regra geral, aquilo que acontece é que, na Europa, as 6 seleções mais poderosas, não só do ponto de vista do jogo, como do ponto de vista do marketing e da receita associada, que são as Home Nations, isto é, Irlanda, Gales, Inglaterra e Escócia, mais a França e a Itália, que lá está, sobretudo por razões de marketing, não jogam com mais ninguém a não ser entre elas, e depois vão jogar com as seleções mais fortes do Hemisfério Sul, que são as seleções da Sanzar, Nova Zelândia, Austrália, Japão associado, Argentina, África do Sul e Fiji. E, portanto, aquilo que estamos a ver é que estas 12 seleções são 12 seleções que raramente jogam contra a oposição mais... E, aliás, já cada vez mais se fala, e vai mesmo avançar, uma espécie de World League, em que estas 12 seleções jogam entre elas e não jogam com mais ninguém. O que vai ainda reduzir mais a possibilidade de seleções como Portugal, como o Uruguai, como o Chile, como, enfim, Tonga, de poderem jogar contra, como a Geórgia. O que fazem à Geórgia neste momento é uma coisa absolutamente escabrosa. A Geórgia não pode entrar nas 6 nações e não pode jogar a World League. Portanto, vai continuar a Geórgia a jogar o Rugby Europe, onde está Portugal, onde está a Espanha, onde está a Roménia, que são as seleções que, enfim, estão a um nível a seguir daquele, só que não conseguem progredir. E por isso muita gente diz, então só ia fazer uma festa dos diabos porque perdemos por poucos. Que vergonha, que falta de exigência. Mas eu não acho nada isso. Eu acho que perder por poucos, nas poucas vezes em que se pode jogar contra as seleções mais fortes, é uma maneira de progredir. E se pudéssemos jogar com eles outra vez para o ano, e no ano a seguir outra vez, mas infelizmente só vamos poder jogar contra as equipas de topo e testar-nos contra as equipas de topo e progredir a jogar contra as equipas de topo daqui a 4 anos, e é se nos qualificarmos para o Campeonato do Mundo. Porque senão vamos passar outra vez 16 anos, como passámos desde 2007, quando jogámos a fase final do Campeonato do Mundo, até 2023, quando voltamos a jogar a fase final do Campeonato do Mundo, sem jogar contra essas equipas. Porque há outra coisa que não sabem, é que além do mais, ou alguns de vocês se calhar não saberão, é que além do mais não há qualificação para os campeonatos a envolver as principais seleções. Aliás, uma das coisas que está neste momento em cima da mesa, e enfim, também não será propriamente a coisa mais clara deste mundo, é a possibilidade de Portugal ficar desde já apurado diretamente para o próximo Campeonato do Mundo, em função de uma regra, que é os 3 primeiros de cada grupo estão apurados diretamente. O que quer dizer que das 20 equipas que jogam uma fase final de um Campeonato do Mundo, 12 estão imediatamente apuradas. Não jogam sequer qualificação. Ora, mas Portugal foi quarto. Pois foi. Portugal foi quarto, mas no nosso grupo está a Austrália, que vai ser a organizadora e que, portanto, vai estar também apurada diretamente. O que quer dizer que isto ainda vai reduzir das duas uma. Ou se mantêm só as 12, ou se dá uma vaga suplementar. E neste momento há uma campanha internacional de simpatia face ao rugby muito positivo que Portugal jogou neste Campeonato do Mundo, que pode levar a que essa vaga extra seja atribuída de forma um bocadinho arbitrária, desde já, a Portugal, porque ficou no grupo da Austrália neste Campeonato do Mundo. Mas isto tudo para nos levar para o futebol. E para a questão que é esta. Enquanto os pequenos não puderem jogar com os grandes de forma mais ou menos regular, sim, para serem goleados de vez em quando, é verdade que sim.
É para serem goleados de vez em quando. Porque Portugal deu 9-0 ao Luxemburgo. Mas o Luxemburgo, entretanto, está a bater-se com a Eslováquia e com a Bósnia. Portanto, das duas, uma. Ou, pura e simplesmente, avançamos para um modelo elitista próximo do modelo do rugby que nos leva a que as principais seleções do mundo, e aí estaria a portuguesa, não têm que estar a perder tempo a jogar contra seleções de amadores, como é a nossa do rugby, por exemplo. Boa parte dos jogadores que lá estão eram até aqui amadores. Eu creio que a partir daqui vão conseguir, com certeza, contratos profissionais, nem que seja em divisões secundárias nos principais campeonatos da Europa. Mas ou isso, ou então temos que dar a possibilidade destas seleções mais fracas, destas seleções de segundo nível, e o Luxemburgo, quer queiramos, quer não, neste momento é uma seleção de segundo nível, de jogar contra as seleções principais, porque é nesses jogos que eles vão aprender, é nesses jogos que eles vão progredir. E se não aprendem e não progredem, vão continuar estagnados. E isto vai contra o quê? Vai contra a expansão do jogo a nível mundial. Porque enquanto nós, e é verdade que nessa altura havia muito menos seleções apuradas, enquanto nós estivemos sempre fora das fases finais, e o Paulo é rapaz para a minha idade, portanto lembra-se disso, as fases finais não motivavam o interesse que motivam hoje em dia para o jovem adepto português. Para mim motivavam porque eu era doido por futebol internacional, mas para a generalidade das pessoas, se calhar não. Se calhar olhavam para aquilo e, enfim, olha, está-se a jogar o Campeonato da Europa, o Campeonato do Mundo, quem vai saber? Portugal não está lá. E agora, com mais seleções presentes, há essa possibilidade de levar o futebol até mais recantos do globo, mas para isso é preciso também que haja a possibilidade dessas seleções mais fracas continuarem a jogar contra as seleções mais fortes. Isto é uma questão política, esta é a minha visão das coisas. É claro que pode haver quem tenha uma visão contrária e venha dizer, mas os jogadores mais fortes já têm o calendário tão atrofiado, por que razão é que têm que estar a jogar contra amadores? Têm que estar a jogar porque é essa a missão deles, é espalhar o futebol pelo globo, é fazer com que o futebol seja um jogo cada vez mais seguido por parte de adeptos um pouco por todo o mundo. Bom, respondido à pergunta do Paulo, deixem-me só dizer-vos que, além de, se quiserem fazer o favor de deixar o vosso like no programa de hoje, aquilo que eu queria mesmo era que deixassem perguntas na caixa de comentários para poderem ser respondidas na edição de amanhã do Q&A e, além disso, que se inscrevam no meu canal. E fica aqui o link para poderem fazer a vossa inscrição no canal de YouTube. Basta chegarem lá e clicarem em cima do inscreve-te aqui e depois, se quiserem também ser avisados sempre que houver conteúdos novos no canal, é clicar em cima do sino que ativa as notificações e a partir daí, sempre que o canal tiver conteúdos novos, o YouTube avisar-vos-á, enviar-vos-á uma notificação para poderem ver esses conteúdos novos. Bom, vamos então passar para a segunda pergunta de hoje. Ela já está aí também a aparecer à vossa frente. É uma pergunta que veio do meu servidor de Discord, da chatroom Perguntas do Discord, à qual acedem os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com, e o Luís Mendes, que é quem deixa a pergunta de hoje. Basta ver que o nome dele está a vermelho, é do Benfica, é adepto do Benfica, e, aliás, não só está muito preocupado com as contas do Porto, enquanto eu, se fosse adepto do Benfica, se calhar não estaria assim tão preocupado, como, enfim, está assustadoramente crítico face àquilo que está lá a passar. Eu acho que há razão, mas vamos lá ver, vamos ler a pergunta primeiro. Diz o Luís o seguinte: o Flóculo do Porto apresentou as suas contas e, conforme previamente anunciado, de forma ridiculamente incompetente, enfim, eu acho que os adjetivos aqui são do Luís, deu, grosso modo, 50 milhões de prejuízo, afundando o clube em falência com cerca de 176 milhões de capitais próprios negativos. Todos nós ficámos escandalizados com os prémios da administração, mas no final do dia não são estes os montantes, são também, que levam a este resultado catastrófico e à perda clara de qualidade no plantel que só o Sérgio Conceição consegue colar e fazer uma equipa. A minha questão, e imagino que a dos esportistas, é como se explica que um clube tão ganhador e vendedor como este acumula estes resultados tão negativos? Para onde foi o dinheiro? Muito obrigado, Luís, pela sua pergunta. Acho que é uma pergunta que tem a sua razão de ser. Enfim, os termos que o Luís utiliza são termos mais próprios de uma discussão apaixonada do que uma discussão que se quer mais racional. Mas já se estava à espera, não é? Que o Porto desse prejuízo e prejuízo avultado nesta temporada de 2022-2023. Aliás, o próprio administrador financeiro do Flóculo Porto
Fernando Gomes, tinha dito em tempos, e eu escrevi na altura sobre isso, que o clube tinha de vender porque precisava de 50 milhões para equilibrar as contas. Ora, não foram 50, foram 47,6 milhões de euros de prejuízo neste exercício de 22-23. Eu também não gostei de ver os prémios avultados aos administradores da SAD. Acho que fazem zero sentido. Enfim, eu acho que para um administrador há dois índices de avaliação que devem ser tidos em conta sempre que se pensa em premiar. Um deles é aquele pelo qual os administradores foram premiados, que é o índice dos resultados desportivos. O Porto conseguiu fazer uma belíssima campanha na Liga dos Campeões. Uma bela campanha, enfim, não vou dizer belíssima, ficou nos oitavos de final, mas fez uma bela campanha na Liga dos Campeões, passou a fase de grupos, voltou a qualificar-se para a Liga dos Campeões, ganhou a Taça de Portugal, ganhou a Taça da Liga, portanto, em termos de resultados desportivos, perdeu o campeonato, é verdade, mas acabou por ser uma época muito até positiva. E o outro são os resultados financeiros. É verdade que, sem haver uma gestão equilibrada, não pode haver bons resultados desportivos, é impossível. Portanto, haverá sempre mérito por parte dos administradores quando há resultados positivos dentro do campo. Mas não acho que esse possa ser o único índice que deve ser avaliado para se definir se há ou não prémios, ainda por cima prémios avultados, para os administradores. É como, de repente, também o treinador ser premiado, e se calhar também tem mérito nisso, porque é ele que potencia os jogadores, se a SAD der lucro. A equipa perde os jogos, mas a SAD dá lucro e, portanto, vem um prémio avultado para o treinador. Não vem. Se a equipa perde os jogos, o mais certo que o treinador tem é ser despedido. Portanto, eu acho que ser administrador é estar acima disso tudo e é, para se receberem prémios extra, a necessidade de cumprir nos dois parâmetros. No parâmetro dos resultados desportivos e no parâmetro dos resultados financeiros. Isso podemos todos concordar que o Porto, mesmo tendo perdido o campeonato, porque, enfim, perdão, não podem ganhar todos. E, claramente, perdão, peço imensa desculpa, mas está mesmo a falhar a voz. Não podem ganhar todos e, claramente, há aqui uma noção de que, não tendo ganho o campeonato, o Porto acabou por fazer uma temporada muito aceitável no plano dos resultados desportivos. Acho que, no plano dos resultados financeiros, a realidade foi negativa e, tendo sido negativa, do meu ponto de vista, não faria sentido aquele nível de premiação para os administradores. Mas também estou com o Luís, não é por aí. Não é por causa dos, creio que foram 3 milhões e picos de euros que a SAD do Futebol Clube de Prémios, que a SAD do Porto deu 47 milhões de prejuízo. A pergunta do Luís, que é para onde foi o dinheiro, ouça, o dinheiro estava todo identificado para onde é que foi. Portanto, é uma pergunta retórica. Se quiser ler o relatório de contas, eu, se na sexta-feira, quando estava aqui a fazer a live, não o tinha visto, entretanto já olhei para ele e já vi, é possível perceber para onde é que foi o dinheiro. E é possível perceber que as coisas nem sempre são aquilo que parecem. Nomeadamente, as justificações que foram dadas por Fernando Gomes para este resultado negativo de 47,6 milhões, que são, isto houve aqui um golpe, quase que se diz, foi um golpe de gênio de Pinto da Costa, que resolveu protelar a saída de Otávio, para o Otávio, em vez de ter sido vendido por 40 milhões, se fosse até 30 de junho, ter sido vendido por 60 milhões depois de 30 de junho. E, portanto, se juntarmos aqui os valores do Otávio, este é um exercício que acaba praticamente a zeros. Isso é uma maneira que eu acho que não é a mais correta de ver as coisas. Porque, se é verdade que os números do Otávio não entraram neste relatório de contas, porque a transferência foi feita depois do encerramento do exercício, que foi a 30 de junho, também é verdade que depois as contratações do Alan Varela, do Ivan Reimer e do Fran Navarro, que todas juntas orçaram em cerca de 20 milhões de euros, também não estão, porque também foram feitas depois do dia 30 de junho. Portanto, se calhar, enfim, estamos a falar já do próximo exercício, que com certeza até dezembro, e vamos ter contas do semestre lá para janeiro ou fevereiro, até dezembro vão dar resultado positivo, muito possivelmente. Porquê? Porque há este saldo, que ainda assim é positivo, de cerca de 20 milhões, entre a saída do Otávio, que foi por 60 milhões, mas houve ali um valor ainda a pagar ao fundo que tinha o passe do jogador, e as contratações que foram feitas entretanto. E há o dinheiro da Liga dos Campeões a entrar, da pool, portanto, tudo isso somado vai permitir, com certeza, chegar a meio da época com um saldo positivo.
mas depois há a segunda metade da época com menos receita, certamente, mas a despesa continua. E, portanto, eu creio que o Flóculo do Porto pode encarar, seguramente, uma temporada 2023-2024, possivelmente até com contas a darem resultado muito próximo do zero. Enfim, não estou a ver possibilidades de darem um lucro gigantesco, a não ser que o Flóculo do Porto, em janeiro ou antes de 30 de junho, venda, por exemplo, o Diogo Costa. Essa será a única hipótese que eu tenho de ver o Porto dar assim um resultado absolutamente gigantesco. Mas isto quer dizer que depois, e se o fizerem, se vender o Diogo Costa, não fica lá muito mais talento para para poder gerar mais valias. E essa é que é a questão. Portanto, eu mais do que perguntar para onde é que foi o dinheiro, porque o dinheiro está lá identificado para onde é que foi, aquilo que eu acho que vale a pena questionar é como é que o Flóculo do Porto desbaratou uma geração, que foi a geração que ganhou a UEFA Youth League, e dessa geração, no plantel do Porto, já só estão o Diogo Costa creio que o João Mário, porque os outros já foram. De resto, não há muito potencial de venda de jogadores. Enfim, agora vamos ver o que é que vai dar o Ivan Reimer, mas a noção com que se fica é que se o Ivan Reimer der assim um grande pulo, isso significa que o PP vai perder valor de mercado, porque geralmente ou joga um ou joga o outro, não está fácil para jogarem os dois. O Evanilson, não creio também que vai dar assim grande lucro ao assado do Porto, por causa das suas recorrentes lesões, a não ser que resolva esse problema. Taremi acaba contrato e é muito provável que acabe por ter que sair a custo zero. O Galeno, enfim, já não vai para novo. O David Carmo está a ter muitas dificuldades e também, muito francamente, acho difícil que venha a justificar uma transação acima dos 20 milhões, ou muito acima dos 20 milhões que o Porto pagou por ele. E, portanto, não há ali muita possibilidade de gerar mais valias dentro do plantel que está no Flóculo do Porto neste momento. E se aquilo que está em causa nem sequer é uma questão de cumprimento do fair play financeiro, e não é. As novas regras de sustentabilidade da UEFA prevêem a possibilidade dos clubes darem, num prazo de 3 anos, um prejuízo, se estiverem bem financeiramente, darem um prejuízo de 60 milhões de euros. Enfim, aqui, parênteses, para vos dizer, é um bocado duvidoso que possa incluir-se o Flóculo do Porto ou a SAD do Flóculo do Porto nesta categoria estar bem financeiramente, porque é uma SAD que neste momento registra capitais próprios negativos de 170 milhões e 6 milhões de euros, ou seja, é uma sociedade anónima desportiva em situação de falência técnica. E, portanto, isto é complicado de enquadrar ali, mas a verdade é que eu acho que o Porto não vai sequer chegar lá, porque este ano de prejuízo de 47 milhões de euros sucedeu-se a 2 anos de lucro. Foram 20,7 milhões de euros em 21-22 e 33,4 milhões de euros em 2021. E aqui sim já se contam algumas saídas, o Fábio Vieira, o Vitinha, dos jogadores dessa geração de ouro que ganhou o UEFA Youth League. Saíram por pouco, enfim, por muito, se calhar não podiam ter saído por muito mais. Eu acho que a questão nem sequer está aí, a questão está na necessidade que o Porto teve de vender esses jogadores para contrabalançar o facto de ter perdido outros a custo zero, que eram jogadores que eventualmente poderia ter vendido, como o Uribe, ainda este ano aconteceu. Se o Porto tem conseguido renovar atempadamente com o Uribe para o conseguir depois vender, se calhar não precisava de vender o Otávio. Ou se, como o Uribe era mais velho, se tivesse, enfim, tido a necessidade de vender o Otávio, se calhar tinha ficado com o Uribe. Portanto, a questão aqui é ser capaz... E eu acho que essa é que é a questão que importa colocar neste momento, que é, não é para onde é que vai o dinheiro. Isso está lá tudo escrito e descrito no relatório de contas. É como é que tem sido feita a gestão do talento que o Porto tem tido e como é que têm sido perdidos tantos jogadores a custo zero, cujas transações poderiam eventualmente ajudar o clube a estar neste momento numa situação financeira mais favorável do que aquela em que está. Essa é que é, do meu ponto de vista, a questão que importa colocar junto de um plantel do Porto. Só para esclarecer, e antes de acabar, esta questão da sustentabilidade financeira da UEFA, mesmo que o Porto, e para o ano vai acontecer isso, perca o saldo positivo nas contas, que são sempre feitas a 3 anos, de 33 milhões de euros de 2020-21, está neste momento com cerca de 27 milhões negativos, o que quer, isto somando apenas os exercícios de 21-22 e 22-23, o que quer dizer que, tendo um exercício de 23-24 mais ou menos a custo zero, sem lucro nem prejuízo,
garante claramente que continua dentro das regras da sustentabilidade financeira da UEFA. Portanto, essa coisa que vos andam para aí a dizer, e vem outra vez o fair play financeiro, acho muito difícil que venha a acontecer. Agora, é verdade que o clube precisa de encarar o futuro com outros olhos, porque já não tem muito talento para poder alienar com mais-valias e, portanto, vai precisar de começar a atacar estas situações de uma outra forma, a gerir o plantel e a gerir as renovações de contrato, sobretudo, de uma outra forma, de maneira a não perder mais talento a custo zero nos próximos tempos. Acho que esse tem sido o principal problema. Bom, eu escrevi um bocadinho também, embora o último passo de hoje tenha sido, sobretudo, acerca da Seleção Nacional, mas escrevi um bocadinho também no final sobre as contas da SAD do Futebol Clube do Porto. O link para poderem ler o texto fica aqui de resto, hoje aquilo que me sobra ainda é deixar-vos com, então, a reposição do Futebol de Verdade Flash relativo ao Portugal-Eslováquia, de sexta-feira. Quem ainda não viu pode agora ver. Lembrar-vos que mais logo à noite vai haver outra edição do Futebol de Verdade Flash, esta relativa ao Bósnia-Portugal. Eu vou comentar o jogo, mas desta vez não viajamos. Vamos fazer o comentário em estúdio, não viajamos para a Bósnia, porque, enfim, a contenção de custos chega a todo o lado e chega também à televisão. Portanto, já sabem, o jogo é às 19h45, eu vou estar na RTP1 para o comentar em direto depois, mais à noitinha, aqui no meu canal de YouTube, o Futebol de Verdade Flash, com o meu comentário mais analítico ao Bósnia-Portugal de mais logo. Para já, deixo-vos então com a reposição do Futebol de Verdade Flash relativo ao Portugal 3, Eslováquia 2. Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Portugal 3, Eslováquia 2. Ainda estou aqui no meio da penumbra da música ambiente e dos cânticos dos adeptos no Estádio do Dragão, onde decorreu a partida que permitiu à Seleção Nacional selar o apuramento para a fase final do Campeonato da Europa de 2024. Portugal fê-lo a 3 jogos do final desta fase de qualificação, com uma vitória por 3-2, numa partida que podia ter sido muito fácil. Tão superior foi a equipa nacional durante a primeira parte, mas que acabou por se complicar num segundo tempo em que a seleção acusou a soma de uma série de fatores e permitiu a reentrada dos adversários na partida. Foi a vantagem de 2 golos, trazida dos primeiros 45 minutos, foi a falsa sensação de segurança que a superioridade flagrante da primeira parte pode ter provocado, foi a chuva diluviana a desligar a equipa, foi a modificação do comportamento do adversário em pressão, a mostrar as dificuldades que a Seleção Nacional já tinha tido a início de construção em Bratislava, e foram, por fim, uma série de más decisões nos momentos de ataque rápido em que a equipa devia ter acabado com o jogo. Ora, depois de se ver a primeira parte, ninguém diria que o resultado alguma vez viria a estar em perigo. Ao intervalo, Portugal tinha 16 remates a 0, 7 dos quais enquadrados, 12 feitos dentro da área e um índice de golos esperados de 4,6. Em condições normais, o resultado aos 45 minutos devia ser 4 ou 5-0. Não era. Fomos para o descanso com 2-0, um golo feito por Gonçalo Ramos, de cabeça, a cruzamento de Bruno Fernandes e outro de Ronaldo, numa grande penalidade de ganho após um cruzamento de Leão, que Vavro interceptou com o braço dentro da área. Além destes 2 golos, Bruno Fernandes ainda forçou 2 grandes defesas do Bravca, Gonçalo Ramos acertou no poste e Ronaldo perdeu o bis de baliza aberta após mais uma boa intervenção do guarda-redes a remate de Bernardo. É certo que num desvio infeliz, António Silva, os eslovacos ainda viram uma bola no poste da baliza de Diogo Costa, que a defendeu para o ferro, por instinto, mas nunca se pensaria no que vinha aí. A Eslováquia chamou 2 jogadores novos, mudou a primeira linha de pressão, encaixando 4 homens na saída A4 de Portugal, e a equipa nacional começou a ter dificuldades para ligar o seu jogo, permitindo ocasiões ao adversário. Ančko fez o primeiro remate fora da área, fez depois o primeiro tiro enquadrado e, beneficiando de um desvio feliz em António Silva, marcou o 2-1, que abriu o desafio. Era o primeiro golo sofrido pelos portugueses nesta qualificação. O jogo podia ficar perigoso, mas uma combinação entre Bruno Fernandes e Ronaldo permitiu então o bis fácil ao capitão. Já estava em campo Félix, que entrou muito bem, passou a mostrar-se nas entrelinhas para dar segurança à equipa, que aí teve outra vez a possibilidade de acabar com o jogo, numa série de ataques rápidos a aproveitar o balanceamento ofensivo eslovaco. Só que uma série de más decisões e outra de finalizações infelizes, somadas a um belo golo de fora da área do Lobotka, há 10 minutos do fim, levaram a que o suspense durasse até ao 5º minuto de compensação dado pelo juiz. No final, Portugal ganhou, apurou-se, porque é muito melhor equipa do que as outras 5 seleções do grupo,
mas deixou à vista uma série de lacunas que tem de resolver antes de entrar numa fase final contra grandes seleções. A saída de bola é uma delas, a tomada de decisão em contra-ataque também, a concentração competitiva completa o ramalhete. Ora, vamos então à fotografia tática para este jogo. Portugal apareceu com uma espécie de misto entre o 11 de Bratislava, onde trocou apenas Vitinha por Gonçalo Ramos, e o sistema tático que tinha utilizado na partida contra o Luxemburgo, nas últimas duas partidas da Seleção Nacional. Diogo Costa foi o guarda-redes, Cancelo, Rúben Dias, António Silva e Dalot, os quatro da linha defensiva. No meio-campo estavam Palhinha e Bruno Fernandes, com Bernardo Silva a jogar a partir da direita, Rafael Leão na esquerda e Gonçalo Ramos nas costas de Cristiano Ronaldo. Isto era, pelo menos, a maneira como a equipa aparecia disposta em campo. Depois havia aqui uma série de nuances, nomeadamente, no ponto de vista defensivo, a equipa de Portugal muitas vezes se colocou em 4-3-3, encostando Palhinha ao lado esquerdo, colocando Bruno Fernandes no corredor mais central e baixando um pouco Bernardo Silva, de maneira a que na frente pudesse ter Ronaldo aberto na direita, Leão aberto na esquerda e Gonçalo Ramos na posição de ponta de lança. Para quê? De maneira a facilitar a transição ofensiva e o ataque à profundidade nas costas da equipa eslovaca, caso viesse a recuperar a bola. Novidade também, no momento do início da organização ofensiva, porque se na Eslováquia Portugal tinha tido muita dificuldade numa saída a 3, que era feita pelos dois centrais, Rúben Dias pela esquerda, António Silva pela direita e João Palhinha no meio, desta vez Roberto Martínez mandou a equipa posicionar-se de maneira diferente e não projetou tanto os laterais num primeiro momento da organização ofensiva, acabando por fazer mais vezes uma saída a 4, com Cancelo a colocar-se pela direita e Dalot pela esquerda. Ora, isto na primeira parte foi fácil para Portugal, porque os eslovacos não só não pressionavam alto, não pressionavam a saída de bola da equipa nacional, como quando o faziam era apenas com 3 unidades. E, portanto, Portugal tinha sempre superioridade. Mas, tal como veremos à frente, a Eslováquia corrigiu este aspecto ao intervalo. Do outro lado, a Eslováquia estava com uma equipa também muito semelhante àquela que tinha defrontado Portugal em Bratislava, com Dubravka na baliza, Pekaric ao lateral direito, Vavro e Skriniar os dois centrais, Anko o lateral esquerdo, meio-campo com Lobotka pelo meio, Kucka e Duda, os dois médios interiores, ambos a jogarem muito por dentro, para fechar o corredor central, até porque Schranz, o extremo direito, e a Mack, o extremo esquerdo, baixavam com muita frequência para fazerem linha de 5 na zona do meio-campo, deixando o boavisteiro Bozenic sozinho na frente. Bloco muito mais baixo do que na partida de Bratislava, tal como já vos disse, e, portanto, mais facilidades para Portugal poder organizar-se em termos ofensivos. Isto mudou ao intervalo, e mudou porquê? Mudou porque o selecionador eslovaco fez duas trocas. Trocou Mack por Suslov, e aí nada de novo, porque foi extremo por extremo, e trocou Kucka por Benes. E Benes, que foi jogar para a zona do meio-campo, acabou por se juntar aos três da frente no momento de pressão, no momento em que a Eslováquia tentava impedir Portugal de sair. Isto veio a criar muitas dificuldades, isto somado à subida do bloco eslovaco, veio a criar muitas dificuldades ao início da organização de Portugal. Também é verdade que somado à chuva, porque o jogo estava mais complicado, era difícil dominar a bola, o relvado estava complicado, escorregadio, empapado também, muito rápido porque chovia, outras vezes a bola travava, portanto, algumas dificuldades. Portugal passou a não conseguir ligar tão bem o seu jogo e passou a ter esse tipo de dificuldades na forma de lidar com a pressão do adversário. Impunha-se alguma troca e foi isso que fez a Roberto Martínez ao minuto 65, quando trocou Rafael Leão por João Félix. Félix entrou muito bem na partida, veio colocar-se nas entrelinhas, veio servir de referência mais segura de entrada de Portugal no meio-campo ofensivo, e Portugal melhorou a partir desse momento. Ao mesmo tempo, a Eslováquia trocava Bozenic por Polievka, mas aí sem grandes alterações, foi ponta de lança por ponta de lança também. Até ao final, ainda a Eslováquia substituiu Pekaric por Tomic, também defesa direito por defesa direito, e Portugal, quando viu o jogo de novo em perigo, com o 3-2, operou então mais 3 alterações. Trocou Palhinha por Rúben Neves, para dar alguma segurança no meio. Trocou Bernardo Silva por Otávio, adiantando Bruno Fernandes para a zona direita do ataque e colocando Otávio a jogar próximo de Rúben Neves para dar mais solidez e mais energia à zona do meio-campo. E trocou Gonçalo Ramos, mais apagado na segunda parte, por Jota, que ainda teve
3 situações em que podia ter sentenciado o jogo e feito o 4-2, não conseguiu, aqui por infelicidade na finalização. De qualquer modo, foi um jogo em que do qual Portugal retira alguns ensinamentos, nomeadamente que precisa de trabalhar bastante a saída de bola perante equipas que pressionem com pelo menos tantas unidades como aquelas que Portugal utiliza para fazer essa saída. Houve boas exibições na equipa de Portugal, então a primeira parte foi muito boa, quase toda a gente a exibir-se a bom nível durante o primeiro tempo. Cancelo a dar mais risco pela direita do que Dalot pela esquerda, mas também não só a provocar mais desequilíbrios do ponto de vista ofensivo, mas também a causar mais alguns sustos em momentos de perda de bola ou de deficiência na cobertura do seu corredor. Bem Gonçalo Ramos na primeira parte, na segunda já não tanto. Leão a acelerar sempre o jogo pelo seu corredor e a ganhar algumas situações de 1 para 1 que causaram perigo na extrema defensiva da equipa eslovaca, mas parece-me que é impossível sair deste jogo sem destacar, acima de todos, o papel de 2 jogadores. Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo. Cristiano fez 2 golos. É verdade que um foi de penalti, mas acabou por fazer também o segundo, fácil daqueles de empurrar, acabou por ser importante na forma como segurou a equipa com a sua experiência, com a capacidade que teve para segurar a bola. Ainda assim foi um oásis em termos de capacidade de decisão no ataque de Portugal, num momento em que quase toda a gente decidia mal durante a segunda parte. E Bruno Fernandes, que está nas 2 assistências e que está em muitas outras situações de golo iminente durante a maior parte da partida. Entraram bem na segunda parte João Félix e Diogo Jota, foram importantes também no safanão que a equipa deu no jogo em 2 momentos difíceis, a seguir aos 2 golos da Eslováquia, mas eu diria que o herói do jogo de hoje terá sido mesmo Bruno Fernandes, apesar do bis de Cristiano Ronaldo. A arbitragem do grego Tassos Sidiropoulos foi tão descomplicada que quase nem valia a pena falar aqui dela neste Futebol de Verdade Flash. Não teve decisões complicadas, a grande penalidade assinalada por mão de Vavro é evidente e foi assinalada e depois confirmada pelo VAR, da mesma forma que esteve bem no momento da validação do 3º golo de Portugal, porque Cristiano Ronaldo está em posição regular. Tentou quase sempre julgar bem as simulações, não assinalando falta por tudo e por nada e distinguindo bem momentos faltosos de momentos em que houve apenas a vontade dos jogadores aproveitarem a proximidade dos adversários para se deixarem cair. Só fiquei com dúvidas, não na falta, mas sobretudo no cartão amarelo mostrado a palhinha, num carrinho em que o jogador português joga a bola. Talvez pudesse ter passado sem a amostragem desse cartão nesse momento. De resto, boa a arbitragem do grego Sidiropoulos. Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30. Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol Verdade Flash para o Portugal 3, Eslováquia 2. Ainda estou aqui no meio da penumbra da música ambiente e dos cânticos dos adeptos no Estádio do Dragão, onde decorreu a partida que permitiu à Seleção Nacional selar o apuramento para a fase final do Campeonato da Europa de 2024. Portugal fê-lo a 3 jogos do final desta fase de qualificação, com uma vitória por 3-2, numa partida que podia ter sido muito fácil, tão superior foi a equipa nacional durante a primeira parte, mas que acabou por se complicar num segundo tempo em que a seleção acusou a soma de uma série de fatores e permitiu a reentrada dos adversários na partida. Foi a vantagem de 2 golos, trazida dos primeiros 45 minutos, foi a falsa sensação de segurança que a superioridade flagrante da primeira parte pode ter provocado, foi a chuva diluviana a desligar a equipa, foi a modificação do comportamento do adversário em pressão, a mostrar as dificuldades que a Seleção Nacional já tinha tido a início de construção em Bratislava e foram, por fim, uma série de más decisões nos momentos de ataque rápido em que a equipa devia ter acabado com o jogo. Ora, depois de se ver a primeira parte, ninguém diria que o resultado alguma vez viria a estar em perigo. Ao intervalo, Portugal tinha 16 remates a 0, 7 dos quais enquadrados, 12 feitos dentro da área e um índice de golos esperados de 4,6. Em condições normais, o resultado aos 45 minutos devia ser 4 ou 5 a 0. Não era. Fomos para o descanso com 2 a 0,
Um golo feito por Gonçalo Ramos, de cabeça, a cruzamento de Bruno Fernandes e outro de Ronaldo, numa grande penalidade de ganho após um cruzamento de Leão, que Vavro interceptou com o braço dentro da área. Além destes dois golos, Bruno Fernandes ainda forçou duas grandes defesas do Bravca, Gonçalo Ramos acertou no poste e Ronaldo perdeu o bis de baliza aberta após mais uma boa intervenção do guarda-redes a remate de Bernardo. É certo que num desvio infeliz, António Silva, os eslovacos, ainda viram uma bola no poste da baliza de Diogo Costa, que a defendeu para o ferro, por instinto, mas nunca se pensaria no que vinha aí. A Eslováquia chamou 2 jogadores novos, mudou a primeira linha de pressão, encaixando 4 homens na saída A4 de Portugal, e a equipa nacional começou a ter dificuldades para ligar o seu jogo, permitindo ocasiões ao adversário. Ančko fez o primeiro remate fora da área, fez depois o primeiro tiro enquadrado e, beneficiando de um desvio feliz em António Silva, marcou o 2-1, que abriu o desafio. Era o primeiro golo sofrido pelos portugueses nesta qualificação. O jogo podia ficar perigoso, mas uma combinação entre Bruno Fernandes e Ronaldo permitiu então o bis fácil ao capitão. Já estava em campo Félix, que entrou muito bem, passou a mostrar-se nas entrelinhas para dar segurança à equipa, que aí teve outra vez a possibilidade de acabar com o jogo, numa série de ataques rápidos a aproveitar o balanceamento ofensivo eslovaco. Só que uma série de más decisões e outra de finalizações infelizes, somadas a um belo golo de fora da área do Lobotka, a 10 minutos do fim, levaram a que o suspense durasse até ao 5º minuto de compensação dado pelo juiz. No final, Portugal ganhou, apurou-se, porque é muito melhor equipa do que as outras 5 seleções do grupo, mas deixou à vista uma série de lacunas que tem de resolver antes de entrar numa fase final contra grandes seleções. A saída de bola é uma delas, a tomada de decisão em contra-ataque também, a concentração competitiva completa o ramalhete. Ora, vamos então à fotografia tática para este jogo. Portugal apareceu com uma espécie de misto entre o 11 de Bratislava, onde trocou apenas Vitinha por Gonçalo Ramos, e o sistema tático que tinha utilizado na partida contra o Luxemburgo, nas últimas 2 partidas da Seleção Nacional. Diogo Costa foi o guarda-redes, Cancelo, Rubem Dias, António Silva e Dalot, os 4 da linha defensiva. No meio-campo estavam Palhinha e Bruno Fernandes, com Bernardo Silva a jogar a partir da direita, Rafael Leão na esquerda e Gonçalo Ramos nas costas de Cristiano Ronaldo. Isto era, pelo menos, a maneira como a equipa aparecia disposta em campo. Depois havia aqui uma série de nuances, nomeadamente, no ponto de vista defensivo, a equipa de Portugal muitas vezes se colocou em 4-3-3, encostando Palhinha ao lado esquerdo, colocando Bruno Fernandes no corredor mais central e baixando um pouco Bernardo Silva, de maneira a que na frente pudesse ter Ronaldo aberto na direita, Leão aberto na esquerda e Gonçalo Ramos na posição de ponta de lança. Para quê? De maneira a facilitar a transição ofensiva e o ataque à profundidade nas costas da equipa eslovaca, caso viesse a recuperar a bola. Novidade também, no momento do início da organização ofensiva, porque se na Eslováquia Portugal tinha tido muita dificuldade numa saída a 3, que era feita pelos 2 centrais, Rubem Dias pela esquerda, António Silva pela direita e João Palhinha no meio, desta vez Roberto Martínez mandou a equipa posicionar-se de maneira diferente e não projetou tanto os laterais num primeiro momento da organização ofensiva, acabando por fazer mais vezes uma saída a 4, com Cancelo a colocar-se pela direita e Dalot pela esquerda. Ora, isto na primeira parte foi fácil para Portugal, porque os eslovacos não só não pressionavam alto, não pressionavam a saída de bola da equipa nacional, como quando o faziam era apenas com 3 unidades. E, portanto, Portugal tinha sempre superioridade. Mas, tal como veremos à frente, a Eslováquia corrigiu este aspecto ao intervalo. Do outro lado, a Eslováquia estava com uma equipa também muito semelhante àquela que tinha defrontado Portugal em Bratislava, com Dubravka na baliza, Pekaric era o lateral direito, Vavro e Skriniar os 2 centrais, Anko o lateral esquerdo, meio-campo com Lobotka pelo meio, Kucka e Duda, os 2 médios interiores, ambos a jogarem muito por dentro, para fechar o corredor central, até porque Schranz, o extremo direito, e a Mack, o extremo esquerdo, baixavam com muita frequência para fazerem linha de 5 na zona do meio campo, deixando o boavisteiro Bozenic sozinho na frente. Bloco muito mais baixo do que na partida de Bratislava, tal como já vos disse, e, portanto, mais facilidades para Portugal poder organizar-se em termos ofensivos. Isto mudou ao intervalo. E mudou porquê? Mudou porque o selecionador eslovaco fez 2 trocas. Trocou Mack por Suslov, e aí nada de novo, porque foi extremo por extremo, e trocou Kucka por Benes. E Benes, que foi jogar para a zona do meio-campo, acabou por se juntar aos 3 da frente no momento de pressão, no momento em que a Eslováquia tentava impedir Portugal de sair. Isto veio a criar muitas dificuldades, isto somado à subida do bloco eslovaco,
veio a criar muitas dificuldades ao início da organização de Portugal. Também é verdade que somada à chuva, porque o jogo estava mais complicado, era difícil dominar a bola, o relvado estava complicado, escorregadio, empapado também, muito rápido porque chovia, outras vezes a bola travava, portanto, algumas dificuldades. Portugal passou a não conseguir ligar tão bem o seu jogo e passou a ter esse tipo de dificuldades na forma de lidar com a pressão do adversário. Impunha-se alguma troca e foi isso que fez Roberto Martínez ao minuto 65, quando trocou Rafael Leão por João Félix. Félix entrou muito bem na partida, veio colocar-se nas entrelinhas, veio servir de referência mais segura de entrada de Portugal no meio-campo ofensivo, e Portugal melhorou a partir desse momento. Ao mesmo tempo, a Eslováquia trocava Bodzenic por Polievka, mas aí sem grandes alterações, foi ponta de lança por ponta de lança também. Até ao final, ainda a Eslováquia substituiu Pekaric por Tomic, também defesa direito por defesa direito, e Portugal, quando viu o jogo de novo em perigo, com o 3-2, operou então mais 3 alterações. Trocou Palhinha por Rubem Neves, para dar alguma segurança no meio. Trocou Bernardo Silva por Otávio, adiantando Bruno Fernandes para a zona direita do ataque e colocando Otávio a jogar próximo de Rubem Neves para dar mais solidez e mais energia à zona de meio campo. E trocou Gonçalo Ramos, mais apagado na segunda parte, por Jota, que ainda teve 3 situações em que podia ter sentenciado o jogo e feito o 4-2, não conseguiu, aqui por infelicidade na finalização. De qualquer modo, foi um jogo em que Portugal, do qual Portugal retira alguns ensinamentos, nomeadamente que precisa de trabalhar bastante a saída de bola perante equipas que pressionem com pelo menos tantas unidades como aquelas que Portugal utiliza para fazer essa saída. Houve boas exibições na equipa de Portugal, então a primeira parte foi muito boa, quase toda a gente a exibir-se a bom nível durante o primeiro tempo. Cancelo a dar mais risco pela direita do que Dalot pela esquerda, mas também não só a provocar mais desequilíbrios do ponto de vista ofensivo, mas também a causar mais alguns sustos em momentos de perda de bola ou de deficiência na cobertura do seu corredor. Bem Gonçalo Ramos na primeira parte, na segunda já não tanto. Leão a acelerar sempre o jogo pelo seu corredor e a ganhar algumas situações de 1 para 1 que causaram perigo na extrema defensiva da equipa eslovaca, mas parece-me que é impossível sair deste jogo sem destacar, acima de todos, o papel de 2 jogadores, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo. Cristiano fez 2 golos. É verdade que um foi de penalti, mas acabou por fazer também o segundo, fácil daqueles de empurrar, acabou por ser importante na forma como segurou a equipa, com a sua experiência, com a capacidade que teve para segurar a bola. Ainda assim foi um oásis em termos de capacidade de decisão no ataque de Portugal, no momento em que quase toda a gente decidia mal durante a segunda parte. E Bruno Fernandes, que está nas 2 assistências e que está em muitas outras situações de golo iminente durante a maior parte da partida. Entraram bem na segunda parte João Félix e Diogo Jota, foram importantes também no safanão que a equipa deu no jogo em 2 momentos difíceis, a seguir aos 2 golos da Eslováquia, mas eu diria que o herói do jogo de hoje terá sido mesmo Bruno Fernandes, apesar do bis de Cristiano Ronaldo. A arbitragem do grego Tassos Sidiropoulos foi tão descomplicada que quase nem valia a pena falar aqui dela neste Futebol de Verdade de Flash. Não teve decisões complicadas, a grande penalidade assinalada por mão de Vavro é evidente e foi assinalada e depois confirmada pelo VAR, da mesma forma que esteve bem no momento da validação do 3º golo de Portugal, porque Cristiano Ronaldo está em posição regular. Tentou quase sempre julgar bem as simulações, não assinalando falta por tudo e por nada, e distinguindo bem momentos faltosos de momentos em que houve apenas vontade dos jogadores aproveitarem a proximidade dos adversários para se deixarem cair. Só fiquei com dúvidas, não na falta, mas sobretudo no cartão amarelo mostrado a Palhinha, num carrinho em que o jogador português joga a bola. Talvez pudesse ter passado sem a amostragem desse cartão nesse momento. De resto, boa a arbitragem do grego Sidiropoulos. Futebol de Verdade, de segunda à sexta-feira, às 12h30.